invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o engajado Rodrigo Ferreira e estou aqui com o também engajado Raul Almeida. Ultimamente sim, esse statement é bem verdade. E ela que é a nossa nova aquisição aqui do podcast Talentos para o Sucesso. A gente quer aproveitar a oportunidade para dar as boas-vindas para ela que foi convidada já em um programa, mas agora passa a fazer parte do quadro de membros aqui do podcast. Rebeca Rios. Rê, bem-vinda. Conta um pouco para quem tá ouvindo, né, de quem você é, qual a tua experiência aí com a metodologia da Gallup, para as pessoas te conhecerem. Depois a gente engata aqui no nosso episódio de hoje. Muito bem, obrigado pela intro aí, Rodrigo. Sou Rebeca Rios, formada em um monte de coisa, mas a minha formação mais feliz, melhor de todas, foi o GGSC no ano passado. Não só porque meu instrutor foi o Rodrigo e a Vanessa, né, os meus instrutores, mas porque eu vi uma real potencialidade em transformar os ambientes de trabalho que eu já estava, né? Eu sou professora de inglês há 17 anos, estou em sala de aula até hoje, trabalho com crianças, com adolescentes, já fui coordenadora de programa bilíngues de colégio, já estive em gestão e via que tinha alguma coisa faltando. E quando eu fiz o Clifton Strengths, eu falei, era isso que estava faltando. Então eu estou aqui muito engajada, muito feliz em poder participar. Eu sou mega fã do Talentos para o Sucesso, uso para o desenvolvimento do meu conteúdo nas minhas redes sociais, uso para as minhas pesquisas e acho que é incrível a gente poder ter essa troca, poder conversar e poder ver o quanto que isso transforma a vida das pessoas, das empresas, das escolas, de todos os lugares. Muito bom. Para você que já está ouvindo a gente há muito tempo, você já percebeu que cada um de nós aqui tem um viés um pouco mais para uma área ou para um público. Vocês já devem ter percebido que eu falo muito de vendas, que o Caleb fala muito de liderança, que a Vanessa fala muito de marketing, que o Raul fala muito dos assuntos internos da Gallup, do conhecimento da Gallup especificamente. E a Rê tem uma experiência muito grande com aulas, com o ensino, agora com a aplicação dessa metodologia maravilhosa, Clifton Strengths, para os professores. Então, você que é professor e nos ouve, vai usufruir bastante aqui dos insights que a Rê vai trazer pra gente. Bom, episódio de hoje, a gente vai fazer um episódio que é padrão, ia acontecer a cada 2 anos, agora vai acontecer a cada ano, que é o episódio a respeito do relatório State of the Global Workplace da Gallup, que era bienal, agora é anual, e que traz alguns insights maravilhosos e que vale a pena a gente compartilhar aqui, a gente comentar aqui, porque ele mostra pra gente, principalmente na comparação com relatórios dos anos anteriores, ele traz bastante informação legal. Então, você que está ouvindo a gente que é líder, vai usar muito as informações que estão aqui. Você que está ouvindo a gente e é liderado, vai também utilizar no sentido de que quando você entende o que está acontecendo nas empresas, você ganha autonomia até para começar a trabalhar na mudança disso. Raul, só para quem não ouviu o episódio anterior que nós fizemos lá sobre esse relatório, dá um overview, o que é esse relatório State of the Global Workplace? Para quem já sabe, a Gallup trabalha com um compilamento, né, de dados todos os anos. E a gente precisa não somente corroborar as nossas métricas internas e as métricas que a gente vende para as outras organizações, mas a gente precisa também entender que a nossa missão é mudar o mundo um cliente cada vez. Costumava ser esse o slogan, né? Amo esse slogan. Agora o nosso slogan é, não sei, mudar o mundo through analytics and advice, algo assim, né? Porque eu acho que essa história do um cliente cada vez, acho que muitas empresas começaram a usar, então a Gallup gosta de ser única. Esse one client at a time já caiu na boca do povo, porque realmente é alguma coisa impactante. Mas com isso de base, a gente precisa todos os anos colaborar com o mercado, com os nossos findings, com as nossas pesquisas, com tudo que a gente traz para o mercado. Até porque também é uma questão de posicionamento também. Então nós temos esse compilado de literal. A gente roda um estudo tanto interno do Big Data que a gente tem das pesquisas de engajamento, das métricas de engajamento,
engajamento, de workplace, dos nossos índices internos que são rodados na plataforma do Gallup Access, e também a gente roda os dados da World Poll, que é uma iniciativa de 100 anos. A gente está tentando medir assim, os problemas mais urgentes do mundo, né, e como a gente vai solucionar eles. Então a gente está trazendo alguns analytics, algumas métricas, né, como engajamento, burnout, e a gente divide isso por todas as regiões e países do mundo, né. Gosto muito de compartilhar com os meus clientes quando sai. Obviamente, vamos focar no que tem Brasil, no que tem Latinoamérica e tudo isso, para que você dê uma olhada, olha como está o mercado, né. Em vez de você já, Raul, cadê aquele benchmark? Eu gosto que meus clientes estejam independentes, então eu vou compartilhar o conteúdo com você, mas eu quero que você já seja autossuficiente na hora de fazer esses comparativos internos, né? Então, assim, é ótimo quando a gente já coloca esse tipo de informação. Tem cliente que cai, assim, é um prato cheio, que, né, a galera do input, a galera do learner vão correndo, né? A galera do contexto super alto. Galera que tem contexto no 34 talvez não tanto, mas, assim, todo mundo adora absorver. Então, eu realmente gosto de ir com o flow dessas coisas, mas é um relatório super completo. Realmente saía a cada 2 anos, então, que nem as pesquisas de engajamento, não dá pra gente esperar 2 anos pra gente ter um posicionamento sobre o que tá acontecendo, né? A única coisa que eu acho que ainda faz sentido ter esse bianual ainda, mas eu acho que provavelmente daqui a pouco deve migrar pra esse formato anual, é a nossa meta-análise, né? Que é aquele estudo de dados claros, né? Isso também eu adoraria ver anualmente, legal, ou até isso. semestralmente. Mas não sei, isso aí já é wishful thinking meu, né? De que isso vai acontecer, porque a última foi uma também tendência, 2015, né? Então, seguindo essa tendência, eu também esperaria. Mas essa sim é um compilado um pouco maior de dados. Esse já é meio que o nosso reporte que tá na boutique para as pessoas poderem baixar e pra gente e de fácil acesso, fácil leitura para quem fala inglês, né? Mas enfim, quanto antes a gente conseguir ter esse tipo de informação mais timely, né? Eu acho que é mais impressionante. Mas eu acho que quem não fala inglês também, se olhar só os gráficos, já vai entender grande parte do problema, né? Ele é bem direto, né? Ele é muito, o que a gente chama de straightforward, né? Ele é um relatório que você olha ali, você bate e assim, a hora que você tem a primeira visão, a gente fica assustado, né? Com alguns números que saíram ali, você fala, gente... Eu estava ministrando um treinamento para uma multinacional americana de tecnologia e uma das turmas, né, quando começou, eu comentei alguns dos dados do relatório. Inclusive, o treinamento foi no dia que o relatório foi publicado. E um dos participantes, todos eles são gestores, e um dos participantes falou assim, caramba, Rodrigo, eu acordei hoje achando que eu ia para um treinamento e ia sair super feliz, super contente, e tô saindo extremamente preocupado e com uma responsabilidade gigantesca, porque você tá jogando na gente uns dados que a gente não fazia ideia e mostrando pra gente a responsabilidade que a gente tem como gestores de mudar isso. E aí eu brinquei e falei, tá vendo? Eu sou o único palestrante desmotivacional que você conhece. Porque assim, são dados que realmente assustam e eu tenho falado sobre esses dados, né? O livro Wellbeing at Work, ele começa com a seguinte frase: e se a próxima crise global for uma pandemia de doença mental? E a segunda linha é, já é. E o problema, que é o que eu tenho comentado nos treinamentos, o problema é, a gente vive hoje, em termos numéricos, uma pandemia maior de doença mental do que do Covid. Só que o Covid, a gente parou o mundo para resolver. Paramos o mundo, mudamos hábitos. Ontem eu entrei numa farmácia para comprar um remédio e entrei sem máscara. Eu me senti tão desconfortável que eu saí para buscar uma máscara e voltei. Ou seja... Podia ter comprado uma... Podia ter comprado uma lá dentro, né? Não, eu tinha no carro. Tá, e olha que legal. Isso é outro hábito que mudamos. Tenho no carro uma caixa de máscara descartáveis pra usar em situações onde eu tenho que entrar em lugares que ainda estão usando máscara. E, por exemplo, a minha filha, que não tem mais a determinação de ir de máscara na escola, ela vai. Então, quer dizer, mudamos comportamentos, paramos o mundo pra resolver uma crise e com toda a razão. E a gente tem uma outra agora acontecendo aí e ninguém tá parando. E quando eu tava contando isso no treinamento, a gente tava numas 30 pessoas e eu falei, olha, segundo a Gallup, a gente tem aqui pelo menos uns 18 que estão bem mal. E aí um dos participantes levantou uma coisa interessante, que ele disse assim, e o pior é que às vezes a gente nem sabe que a gente tá nesses 18 aí que estão sofrendo, né? Não. E aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O relatório começa já ali na apresentação que o CEO faz, dizendo, a Gallup aponta, né, que 60% das pessoas estão emocionalmente desconectadas
conectadas do trabalho. E 19% estão miseráveis, né? Estão na miséria ali no trabalho. E aí vem a pergunta que eu queria fazer, que é a pergunta que ele faz. Mas isso é uma surpresa ou uma explicação estatística do óbvio? Como é que vocês têm visto isso? Eu acho que é uma questão da gente, quando a gente vê um dado desse, a gente começa a perceber as coisas. Então, por exemplo, você falou no seu treinamento, quando você traz ciência de alguma coisa, aquilo se torna mais real. Porque enquanto você está passando por aquilo lá sem perceber, aquilo não é real. Aí você acha que é só você que está sentindo isso, ou que é só na sua empresa, ou que é só na sua escola, ou que é só onde você trabalha. E aí quando você vê, você fala, não, peraí, alguma coisa realmente está acontecendo no mundo inteiro e a gente precisa mudar alguma coisa. Então, quando você traz ciência, eu acho que você torna aquilo real. Você identificar de fato o que está acontecendo. Eu concordo com a explicação do óbvio, né? Hoje mesmo a gente teve uma call sobre o relatório, assim, saiu tem pouco tempo pro público, né? Também não consegui olhar ele por completo. A primeira coisa que a nossa companheira falou, a gente tá numa crise. We're na crisis, né? A gente tá. E agora, mais do que nunca, que pessoas como a gente, como a Gallup, como nós coaches, como nossa comunidade, são mais que necessárias, né? Para realizar esse tipo de mudança aqui. A gente vai estar junto com todas as organizações que quiserem, para ser catalisador, né? Desse shift. Porque são números. Não é que assustam, a gente realmente só trouxe o que está acontecendo. Não adianta a gente publicar um relatório todo ano e falar assim, trazer aquele mundo de coisa linda, maravilhosa. Geralmente as métricas que a gente utiliza, é por isso que eu tenho muita fé nas nossas métricas, porque quando todos os clientes migram para as nossas métricas e eles saem das outras métricas que dão um mundo cor-de-rosa para eles e mudam para Gallup e vê que a realidade é outra, entendeu? Índices de engajamento baixam muito. Literalmente, eu escuto as empresas, mas eu não quero mudar pro índice da Gallup porque o meu outro índice tá muito bem. Mas tá bem mesmo? Tipo, você quer live on this fantasy, sabe? Viver essa fantasia de que tá tudo bem? Seus colaboradores, 5% que o mercado oferece para eles estão saindo. Ou por menos, as pessoas estão deixando os trabalhos para não trabalhar em vez de ficar na sua organização. Então, assim, cut the crap. Então, esse tipo de relatório vem realmente para escancarar a necessidade de uma estrutura organizacional um pouco mais, não só complexa, mas que trabalhe mesmo aquilo que interessa para mover tanto o KPI de negócio, quanto qualquer outro tipo de coisa, plano de ação que seja, sabe? Que seja well-being. Então, a gente está vendo que a gente está passando por uma crise de mental health. Todo mundo tá desenvolvendo algum tipo de doença mental. Não interessa se você está ganhando um salário gigantesco, mas você vive pelo trabalho. Não interessa se você está lá bem, com um pacote de benefícios incríveis, mas você não tem a flexibilidade no trabalho que você queria, né? Então esse tipo de coisa faz toda a diferença, né? Então não adianta você estar lá no GPTW e de repente e achar as nossas métricas não são para fazer show off. As métricas da Gallup são para realmente demonstrar que o seu ambiente de trabalho é profitable, né? Que gera lucros, mas que também é um ambiente de trabalho que proporciona well-being para essas pessoas. E claramente o mundo está mostrando o contrário. Não é isso que está. E é interessante isso, Raul, que você colocou, porque, por exemplo, é super comum você ver em empresas pesquisa de clima que dá o número de satisfação em 80%, 90%. E aí você vai para Gallup e hoje esse relatório novo aponta que o número de empregados engajados no trabalho no mundo, a média mundial, é de 21%. Então é o que você falou, você tá lá, o pessoal da RH tá lá entregando números de 80%, 90% pro board de satisfação. De repente eles resolvem trocar para a metodologia de medição da Gallup e chegam e falam, não, na verdade era 21. Causa uma situação que se não tomar cuidado, é aquela história, né? Atiram no mensageiro. Quer dizer... don't shoot the message. Don't shoot the message. Mas aí já começa por aí. Como que aí agora vamos dar um passo para trás. Nós geralmente utilizamos a escala Likert, né? Para todas essas métricas, essas coisas que a gente utiliza, as perguntas são feitas em uma escala de 1 a 5. Para a Gallup, é a mesma história que eu vou contar aqui quando eu tô fazendo uma apresentação executiva dentro de um board. Para a Gallup, o 1 é não, o 5 é sim. Vamos pensar que você vai pedir alguém em casamento. De 1 a 5, quanto você quer casar comigo? 4,5. 4,5 é não. É justamente sobre isso. E essas as métricas as outras métricas, né? Elas utilizam a favorabilidade
favorabilidade. The hell is favorability, né? Do tipo, juntam o 4 e o 5. Nós não queremos saber sobre isso. O default da nossa plataforma, por exemplo, para os clientes, é o top box, que é a porcentagem de nota 5. Isso. Nós não trabalhamos com NPS, a gente tem a nossa meta, que já está corroborada há mais de 30 anos todos, a gente faz a meta-análise, e aqui a gente quer saber qual é a porcentagem de pessoas que, tanto é que em qualquer relatório que vocês verem, sei lá, 3, quanto mais engajados estamos em determinado X, estou inventando aqui, este grupo está 3 vezes mais propenso a estar engajado, uma vez que eles concordam afirmativamente com tal pergunta, porque é a porcentagem de pessoas que deu nota 5 para essa pergunta, que respondeu sim, sabe? Não quero saber eu não quero saber qual que é a porcentagem de favorabilidade das pessoas querer casar comigo. Next. Exatamente. Você tá falando uma coisa que até eu vou falar aqui um trecho direcionado para uma empresa que eu tava fazendo um trabalho até hoje, que eu vou mandar para eles depois, porque eu tava ministrando um boss coach para uma empresa multinacional japonesa. Eles aplicam o Q12 na empresa, no mundo inteiro. E aí, quando fui ministrar o boss coach, uma das partes, a gente estava analisando o alinhamento dos liderados à missão da empresa. E aí a Gallup faz um quadro, um gráfico, que é Q01 versus Q08, e aí isso mede o quanto o liderado está conectado com a missão da empresa. E a Gallup mede assim, são 4 quadrantes, o primeiro quadrante é de 1 a 4, e o segundo quadrante é 5. E na horizontal também, o primeiro é de 1 a 4, o segundo é 5. E aí quando eu mostrei isso para eles, em uma das turmas, uma pessoa falou assim, nossa, Rodrigo, mas aí, sem entender tudo isso que a gente tá conversando, que o Raul explicou aqui, a pessoa disse assim, nossa, Rodrigo, mas isso é exigente demais. Quer dizer que se o cara deu 4,99, ele ainda cai aqui nesse quadrante? É isso. Ou ele, Q01, sei o que é esperado de mim no trabalho, ou ele sabe o que é esperado dele no trabalho, ou ele não sabe. O Raul usou o exemplo de casamento, Raul, eu vou te dar um outro melhor ainda, que eu uso muito, que é, você está grávida? 4,5% grávida. Não, ou você tá grávida, ou você não tá grávida. Não existe meio grávida. A mesma coisa. Então, ou a pessoa sabe o que é esperado dela no trabalho, ou ela, qualquer nota que ela der, além de 5, que não seja 5, ela tá dizendo, não, eu não sei. Não sabe. É exatamente isso que você não sabe. Mas é isso, as pessoas quererem saber a verdade. Eu lembrei agora de uma história, eu trabalhava numa escola de idiomas, e aí teve uma pesquisa de opinião, assim, de clima, né, entre os professores. Um negócio baixado da internet, feito assim, só pra fazer, e tinha nome dos professores. Então entregaram pra gente num feriado e tal. E aí eu falei assim, cara, eu fiz relações públicas também, né? Então eu falei, gente, isso aqui tá muito fora da realidade, né? E eu fui super sincera. Aí deu 2 dias, a diretora me chamou pra conversar. E ela falou assim, eu quero que você me explique isso daqui. Eu falei, o quê? Mas eu quero que você me explique as suas respostas. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí ela começou a falar, ela falou assim, porque ninguém mais reclamou de nada. Aí eu falei, também? Claro. Vocês dão uma pesquisa que tem que colocar o nome, todo mundo tem medo de perder o emprego e tal. E aí eu fui explicar pra ela que a pesquisa estava tendenciosa, que a pesquisa tinha que ser anônima, que os tipos de resposta que eles estavam esperando já era por uma coisa favorável e tal. E expliquei as minhas respostas e tudo mais. Aí depois ela, você precisa me ajudar agora. Como é que eu vou agora saber a verdade de todo mundo e tal? Então, assim, você quer saber a verdade mesmo ou você quer um bom resultado? Porque exatamente. E outra coisa, o que você vai fazer com isso? Exatamente. Fazer por fazer, melhor não fazer. Exatamente. Porque fazer por fazer, você ainda tá perdendo tempo, tá tomando meu tempo ainda. É muito comum isso. Tem uma história que eu conto, eu tava dando aula na pós-graduação e tinha 2 alunos que trabalhavam numa mesma empresa. E eles contaram uma história sensacional, que a empresa fez uma pesquisa de clima e tirou nota boa, recebeu nota boa em tudo, exceto em um aspecto. No ano seguinte, ela fez de novo, nota boa em tudo, exceto no mesmo aspecto. No 3º ano, ela eliminou aquele aspecto da pesquisa. Pronto, resolveu o problema. Se eu não vejo o problema não existe. É igual aquele cara que guarda o boleto na gaveta, que se ele não vê o boleto, a conta não existe. Não, ela existe, ela tá ali. Dentro ainda dessa linha do será que isso é verdade? Será que isso é uma surpresa? Será que isso é só uma constatação do óbvio? O relatório traz um fato aqui que eu adorei, que é aquele provérbio, encontre um trabalho que você ame e você nunca mais precisará trabalhar, né? E aí o relatório fala, cara, tem um problema aí. O problema é que esse provérbio é falso. Por quê? Porque trabalho exige um esforço. E o esforço, ele não pode estar associado à dor, a estresse, a preocupação. Então, quer dizer, geralmente, esse esforço vem associado a isso, pelo menos nas pesquisas.
precisas. E aí eu gostei muito da frase, né, que o Daniel Kahneman coloca, que ele diz assim, né, emoções negativas não podem ser o centro do trabalho de alguém, né, o principal do trabalho de alguém. E, apesar disso, essa é a emoção vivida por 19% dos trabalhadores que são ativamente desengajados. Então, vamos lá, já tem mais um dado aqui, para quem tá ouvindo a gente. 19% dos trabalhadores que são ativamente desengajados sofrem, sentem emoções negativas no trabalho. Aí, quem tá ouvindo pode pensar assim, tudo bem, ele que sinta, tô pagando o salário dele, é pra ele sofrer mesmo. A questão é quanto que ele tá produzindo, né? A questão é o que ele tá entregando pra você com essa... Como é que uma pessoa que tá sofrendo entrega resultado, né? E o quanto que isso custa para as empresas, né? E não só isso, o ambiente que isso está causando. O impacto disso na vida das outras pessoas. Exatamente. O impacto de uma energia negativa na vida das outras. Todo mundo tem aquela... Eu sou uma senhora reclamona quando eu quero. Então, assim, olha, gente, não interessa o quanto eu estiver ganhando, assim, na semana que eu tô de TPM, que eles dizem, inclusive tem esse fun fact que eu descobri recentemente, que nós homens também temos uma explosão de hormônios a cada 45 dias e que deixa a gente com TPM. Olha! E assim, isso foi sabe, mind-blowing pra mim, de saber. Falei, agora eu entendi. Agora eu não preciso que nem... A única desculpa que a gente tinha, que era só nossa, agora vocês vão usar também, roubamos, né? Tem semanas que você não também. tá afim mesmo, gente. E você sabe, e eu sou daquelas pessoas que ainda bem que eu vou sozinho pro escritório, porque, nossa, é aquela coisa, né? Você tá enchendo o quartinho com energia negativa, né? Porque tem semanas que é assim. Mas imagina uma pessoa que é sempre assim. E que nada muda, né? Outras pessoas vão entrando na mesma dinâmica ali e aquilo vai ficando maior e maior. Eu tenho uma relação muito forte com o trabalho, eu tenho realização em primeiro, e no meu relatório está escrito que o trabalho é o que dá sentido à minha vida. Então, assim, eu sempre amei trabalhar. A gente Perfeito. falou, né, Rô, na última minha participação aqui sobre o tema de realização. Então, para mim, é inconcebível a pessoa não gostar daquilo que ela faz. Meu marido trabalhava numa empresa que ele não gostava, e eu falava, mas como que você fica se você não gosta? Se você não gosta do seu trabalho, você pode fazer isso. Então, pra mim, e na minha cabeça, eu achava que todo mundo era assim. Não, todo mundo vai trabalhar só naquilo que gosta, todo mundo vai fazer só aquilo que gosta, todo mundo vai estar feliz no trabalho. Não que eu esteja o tempo todo feliz, mas eu gosto de estar trabalhando, eu gosto de estar ativa. Então, quando eu vejo um dado assim, eu falo, gente, mas como é que a gente vai mudar isso, né? E mais ainda, não saiu nesse relatório, mas saiu um outro dado num artigo da Gallup dos professores. Eu já sabia que a gente estava lá no topo da lista de burnout, boa. mas saiu que dos Estados Unidos, 52% dos professores de ensino base, né, que é de fundamental 1 até ensino médio, relatam ter sintomas de burnout. Mais de 50% Caramba. dos professores. É muita gente com burnout. E é muita gente numa função Isso nos muito Estados importante. Unidos? Nos Estados Unidos. E aqui Imagina no Brasil. Ou pior. Nossa, imagina no Brasil. O Brasil deve ser muito pior. Porque lá ainda, na média, as condições escolares são melhores do que aqui. Quer dizer, imagina aqui como deve ser. E o custo da pandemia para os professores foi muito alto. Né? E agora a gente ainda está pagando, porque a gente está recebendo crianças que tiveram dificuldades, né? Adolescentes que desenvolveram transtornos, que desenvolveram problemas emocionais e tudo mais, e a gente está lidando com isso dentro da sala de aula. Dificuldade de concentração e um monte de outras coisas, fora todos os perigos de pandemia e ensino online. Eu ainda tenho aluno online e na sala ao mesmo tempo. Então isso tem exigido muito dos professores. E eu tenho visto uma movimentação de outras instituições agora tendo esse olhar para o professor. Porque trouxeram o socioemocional para os alunos, mas não trouxeram para o professor, para o coordenador, para a gestão da escola. Então agora eu vejo o CEO da Cambridge foi falar num fórum de educação lá em Londres, mês passado, e ele falou que o bem-estar, né, o well-being, precisa estar no centro, no coração da educação. É the heart of education. Ou seja, ele falou, a gente precisa cuidar de quem está cuidando, de quem está ensinando, de quem está tratando de todos esses problemas. Ô Rê, você ainda tem a bênção de trabalhar em colégios particulares. Você já pensou num colégio público que ficou 2 anos praticamente sem aula? E todo mundo sofre com isso, eu não tô dizendo que é melhor para um ou para outro, mas que aí os alunos voltam para as aulas e aí o professor tem alunos na sala totalmente defasados de ensino em níveis diferentes, porque
porque tem alguns alunos que naturalmente em casa acabam tendo um apoio maior, tal, e aí de repente não defasam tanto, outros que defasaram pra caramba. Quer dizer, qual será o impacto disso? O quanto todo mundo sofre com uma situação dessa, né? Quando a gente vai para as empresas também, né? Então, você pega, por exemplo, eu já dei treinamento para empresas que pessoas perderam colegas da empresa, tinham perdido colegas da empresa por Covid, sei lá, há semanas, uma semana atrás, 2 semanas atrás, estavam ali fazendo um treinamento. Quer dizer, qual o impacto, né, de tudo isso nessas pessoas? E aí, Raul, cabendo até aqui uma pergunta, eu disse lá no começo que quem é líder tinha que ouvir esse episódio porque tem uma responsabilidade nisso. Qual responsabilidade? Que tamanho é a responsabilidade dos líderes nessa história toda? Aquele velho dado que a gente sempre traz, né? O gestor é responsável por 70% da movimentação de qualquer métrica que a gente utiliza. Esse é um dado que é irrefutável, assim. A gente encontrou depois de muita pesquisa. Então, não somente catalisadores, champions, como você queira falar que os gestores são. Assim, se você é gestor de equipe, você é responsável pelo engajamento dessas pessoas, pelo bem-estar dessas pessoas e para que elas te ajudem a bater a sua meta. Você não tá ali, né? Você não tá com um bando de guaxininha ali fazendo o trabalho para você bater a sua meta. Você é 150% responsável pelo bem-estar e pela performance do seu time. Eu nem diria 70%. E acho, inclusive, que os gestores talvez sejam um dos atores mais importantes no mundo, junto com os professores, por exemplo, para a mudança desse cenário, sabe? Para a mudança desse cenário que a gente está vivendo de sofrimento no trabalho. E aí, eu sei que a Rebeca vê assim, e obviamente eu e o Raul também vemos assim. Nesse sentido, a metodologia da Gallup de talentos, de pontos fortes, cara, é tão importante, que eu começo com meu significância a sofrer porque poucas pessoas, apesar de serem muitas pessoas, mas poucas pessoas têm acesso a essa informação. Quem dera toda escola pública, principalmente, aplicasse o Clifton Strengths no primeiro ano. No primeiro não dá, mas aplicasse assim que possível. Primeiro ano do segundo grau é possível. Mas aplicasse o Clifton Explorer lá no comecinho. Quem dera toda empresa fizesse o assessment nos seus funcionários logo no começo. Eu tenho dado muito assessment. Eu e a Rê, a gente comprou muitos livros baratinhos numa promoção. Eu tenho dado muito, porque eu acho que tem muito esse lado da minha responsabilidade megalomaníaca, talvez, mas de ajudar a mudar o mundo, sabe? Eu não suporto olhar pro número de pessoas que fizeram o Clifton Strengths e ver que ali a gente não tem pelo menos 50% da humanidade. É meu verdade. sonho, quem sabe, chegar lá, Não, né? eles têm a meta de 1 bilhão, né? Eu ainda falo assim, gente, 1 bilhão é pouco, 1 bilhão é pouco. E hoje aconteceu um negócio muito curioso, e eu acho que tem a ver com todo esse processo que a gente está passando. Eu estava lá na escola conversando com uma pessoa do administrativo, e aí passou uma turma de alunos, e um aluno tava, olha a fila, faz a fila, e o aluno querendo controlar a fila. E ela falava assim, ai, mas pra que o aluno precisa querer controlar a fila? Deixa, né, cada um andar. Eu falei, não, mas tem gente que precisa dessa ordem, dessa organização e tal. Ai, não, isso aí, porque aí começou a falar do filho dela, que o filho dela também era assim, que ela teve que aprender, ele teve que aprender a ser flexível e tal. Eu tenho adaptabilidade em 34, então assim, é muito difícil para eu ser flexível. E eu aprendi que tudo bem, eu sei hoje ser flexível com os meus talentos, mas não ser naturalmente flexível. Pô, 16 a minha, não é tão baixa não. Então, aí a gente começou a conversar sobre isso. E aí eu falei pra ela, olha, você sabe que eu tô trabalhando com isso? Ela, eu não sabia. Comecei a conversar com ela, a contar pra ela. E aí eu falei, inclusive tem um teste, você pode fazer. Ela, que legal. Aí eu falei, eu tenho um livro aqui na mochila, que eu aprendi isso. Agora eu deixo um livro na mochila. E aí, a hora que surge um assunto, a pessoa quer, eu já dou a ativação, já vai lá e faz o... Boa ideia, vou fazer isso também. Então, eu deixo um livro lá na mochila. E aí, ela falou assim, eu preciso pensar. Aí eu falei, o quê? Ela falou assim, eu não sei se eu quero descobrir meus talentos. Olha só. Aí eu olhei pra ela e falei, como assim? Ela falou assim, não, eu não sei se eu quero descobrir meus talentos, porque vai ser mais uma coisa que eu vou ser responsável pra desenvolver. Deveria ser a única coisa. E aí eu fiquei assim, eu fiquei olhando assim pra ela, ela falou, é que eu sou muito muito louco isso. Eu sou muito medrosa. Aí vai falar que eu sou medrosa, vai falar que eu sou chata. Eu falei assim, não, como assim? Foi medrosa, pode ser um talento que você não tá usando da melhor forma. Você pode ser uma pessoa cautelosa. Aí ela, eu sou mesmo cautelosa. Ela falou, tá vendo? Você já deu um spin favorável, né? Pra aquilo que ela tava pensando. Mas ela não quis descobrir. E eu já tive gente que eu dei o assessment, dei o livro e a pessoa não fez o teste. E eu fui atrás e falou assim, é porque vai dar um erro na hora e vai falar que eu não tenho nenhum talento. Olha aí,
É interessante isso, né? Você falando agora, começou a vir um monte de coisa na minha mente. Por exemplo, eu comecei uma cliente nova essa semana, uma coach nova, e ela disse o seguinte pra mim, ela falou, olha, eu acho que o maior desafio teu vai ser que eu não vou conseguir olhar pros meus talentos. Eu vou olhar só pros meus pontos fracos. E aí eu tive que explicar pra ela o que é o talento, que a gente pode, não tem problema, a gente pode trabalhar os pontos fracos dela, desde que olhando para os talentos. E aí expliquei tudo, ela falou, é assim? Falei, então tudo bem. Então aí eu acho que eu vou conseguir sim. Tem uma coisa que eu tenho notado, e isso eu acho que é um subproduto de muita picaretagem que a gente vê no mundo hoje. Tem um subproduto que é assim, as pessoas leem o livro, elas entendem algumas pessoas, óbvio, entendem umas coisas completamente fora da caixinha. Por exemplo, eu vou fazer agora um trabalho com uma empresa farmacêutica também, que tava fazendo uma devolutiva com a equipe antes disso, do relatório deles, e o gestor, quando fui fazer com o gestor, ele falou assim pra mim, ele começou falando assim, não concordo com essa metodologia, porque esse negócio de olhar só pro que o cara é bom, eu sou contra, eu acho que tem que olhar assim pro que não tá funcionando e corrigir. Aí eu virei e falei, eu também acho. Eu falei, a gente só vai estudar como. Se ele não tá performando, nós vamos entender os talentos dele e entender como que ele pode usar os talentos dele pra performar. Ele falou, é? Mas não é assim, a gente não vai ficar falando só do que o cara faz certo, a gente não vai ignorar o que ele faz errado. Eu falei, não, eu tinha entendido isso. Quer dizer, olha só, e por que ele entendeu isso? Pô, o cara é inteligente, ele é um diretor de uma unidade, né, de uma BU, de uma empresa. Por quê? Porque algumas pessoas já leem, já entram tentando conhecer o negócio com o viés do mercado. Dessas picaretagens que tem por aí. E não é só picaretagem, coisas que eles chamam de válidas e não sei o que tá tudo no mercado, e às vezes de grandes consultorias também. Tem uma muito grande aí que todo mundo usa, que é picaretagem. Que só vai trazer que vai enfatizar essa cultura do gap, né? Que vão trazer essas métricas, além de enfatizar, olha, além de trazer métricas que vão dar um ambiente de trabalho completamente delusional, assim, eles ainda vão falar, você ainda vai ter que focar no que tá ruim pra arrumar. Então você tá fazendo um trabalho que é simplesmente um trabalho impossível de ser terminado, de ser feito, porque você tá trabalhando numa realidade que não representa a sua realidade, com uma métrica que não representa aquilo que tá aparecendo, porque essa é a grande maioria das métricas. Então, existe uma falha estrutural no mercado muito grande nesse foco. É muito complicado, porque é o que vende que nem água. Então, quando você entra numa metodologia que é extremamente séria, science-based, que tem toda uma comprovação científica e estatística por trás, e que vai te trazer a realidade no tough love mesmo pra você, e vai te falar que o trabalho não é um trabalho simples, não é só subir o salário, não é só dar férias, não é só dar a mesa de bilhar e a gaveta de sonho de valsa no escritório, sabe? Quando a gente sabe que não é só isso, né, que tem que ser feito, que o gestor... Meu Deus, o gestor, eu tenho que realmente sentar com a minha equipe e alinhar a expectativa. É mind-blowing, né? Porque parece que ele não tá sendo pago pra isso. Né? Ele não tá sendo pago pra isso, me parece. Eu só falo isso porque realmente a nossa métrica, ela quer realmente mudar esse viés. Porque quando você realmente trabalha nos pontos fortes, naquilo que a pessoa se desenvolve, quando ele fala, bom, mas eu só quero focar no que ele é ruim pra corrigir aquilo. Good luck wasting your time. Sabe? Do tipo, muito boa sorte perdendo o seu tempo o tempo inteiro, porque é uma perda ainda maior de tempo que você vai ter. O relatório apresenta um monte de números. E a gente poderia trazer esses números aqui, mas para trazer esses números você lê o relatório. O que é importante pra gente é entender a importância do relatório e por que é importante que você leia e que você leve pra sua empresa. Numa outra oportunidade, talvez a gente possa voltar e tratar mais detalhadamente dos números, mas acho que ficaria cansativo pra caramba. É mais fácil vocês lerem. Agora, eu queria só pra gente encerrar, que a gente desse rapidamente uma sugestão pra quem tá ouvindo de como ele pode ajudar, usar esse relatório para ajudar a mudar essa visão. A minha sugestão é começar pelas métricas mais focais. Se você trabalha com uma equipe Latino-América, se você trabalha com uma equipe multicultural, vá na métrica que realmente significa mais para você. Vê como é isso, tá? E tenta trazer um pouquinho para sua realidade, né? Se, por exemplo, você trabalha Latino-América e você, por exemplo, por coincidência trabalha com a nossa métrica, ou não. O quanto você acha que a sua equipe está engajada com relação a essa região que você está alocando? Faz o seu benchmark. Começa a fazer um comparativo, né? E senta para discutir.
com a sua equipe sobre isso. Sempre senta para discutir, sabe? Eu acho que, complementando o que o Raul falou, seria ouvir, né? Se você lê o relatório mas peraí, como é que tá na minha empresa? Ou escuta as pessoas, né? Você sente, né, preocupação? O que tem te preocupado aqui no trabalho? O que tem te estressado aqui no trabalho? Ou o que tem te energizado no trabalho que você pode fazer mais? Eu tô lendo aquele livro do Tom Rath, Are You Fully Charged? Né? Se você está totalmente carregado, e ele fala exatamente isso. Às vezes você não pode simplesmente mudar de trabalho, mas deve ter alguma coisa que você faz lá que você se sente um pouco mais energizado, que você se carrega um pouco mais. Então, busque fazer mais isso ao longo do dia. Então, isso eu acho que é um dos momentos que você pode aproveitar para ouvir, entender e perguntar o que te deixa carregado, então. Tem todo esse povo que está preocupado, mais de 50% sofre de algum tipo de preocupação ou de estresse, pelo menos nas nossas métricas aqui da Latin America, né, da América Latina. Mas e aí, o que te deixa energizado? Então, o que você gosta de fazer aqui? Tem que ter alguma coisinha. É sentar lá com o pessoal e conversar. Então, tá bom. Então, não é dar uma mesa de bilhar, é entender o que faz bem para aquela pessoa, né? Eu vou dar uma sugestão que a explicação é simples, a execução eu sei que nem tanto, mas vale a pena pensar e começar. Eu acho que minha sugestão para você que é líder, principalmente, né? É fazer uma mudança de mindset. Eu já usei uma palavra que tá na moda aí nesse mercado maldito que a gente tem falado, mas é fazer uma mudança de mindset e seguir uma frase que eu falei muito durante as últimas semanas, que é: cuide das pessoas e deixe as pessoas cuidar dos trabalhos. Para de achar que você é líder para cuidar do trabalho. Passou, isso não existe mais. Cuide das pessoas e as pessoas vão cuidar do trabalho. Então, eu acho que grande parte da responsabilidade por essa mudança tá nas nossas mãos como líderes, porque senão a gente vai sofrer. Nossos filhos vão sofrer, nossos netos vão sofrer, então a gente precisa fazer alguma coisa. E eu acho que começa por aí, cuidando das pessoas. Espero que vocês que nos ouviram até aqui tenham se inspirado a procurar esse relatório. A gente vai deixar o link aí na descrição do episódio para vocês baixarem o relatório. Leiam. Quem não lê inglês, faz um esforço aí, bota o Google Tradutor aí no celular e aponta para a tela que ele vai traduzir e aplique isso e pense como é que você pode fazer para ajudar nesse movimento de mudar, de melhorar esses números. E a gente se vê aqui na próxima semana, na segunda-feira às 7 horas da manhã, para mais um episódio desse podcast que te bota medo, mas depois te dá o caminho para você se curar desse medo. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Grande abraço. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.